preço de uma ação cai, a primeira reação costuma ser emocional. E é natural, a carteira desvaloriza, o patrimônio encolhe na tela e o investidor, por mais racional que ele tente ser, sente o baque. Mas é justamente nesse momento que a diferença entre o investidor maduro e o investidor impulsivo se revela. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te ensinar o que é uma ação ou como funciona o mercado, mas sim para ajudar a agir com clareza e estratégia quando tudo parece desabar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a queda no preço de uma ação isoladamente não significa nada. É isso mesmo, sem contexto, sem histórico, sem análise, um número vermelho é só um número vermelho. O que importa é o motivo por trás da queda e é exatamente aí que muitos acionistas experientes tropeçam, na ausência de uma leitura objetiva, confiável e automatizada dos dados. E é por isso que a Acionista Net existe. Vamos pensar junto. Se a ação caiu 10% no mês, isso é ruim? Pode ser. Mas e se, nesse mesmo período, ela distribuiu 8% em proventos? E se o lucro da empresa se manteve estável ou até cresceu? E se o preço caiu, mas a relação preço por lucro agora está mais atrativa? Só olhando o preço, você não vai enxergar nada disso. É analisando os fundamentos por trás do preço que você entende se a queda é uma oportunidade ou um sinal de alerta. E é aí que vem a questão. Você realmente tem esses dados organizados? Com comparativos, com histórico, com alertas visuais de evolução, com relatórios automáticos que cruzam preço, dividendos, cotação histórica e resultados trimestrais? Porque é isso que o Acionista Net faz todos os dias, sem que você precise abrir planilha, baixar balanços ou correr atrás de Excel desatualizado. Com o sistema você pode olhar a evolução da cotação e ao lado o histórico de lucros. Você pode ver se os dividendos aumentaram, se o patrimônio cresceu, se a dívida está controlada. E mais importante é que você pode ver tudo isso em segundos, sem ter que esperar o próximo vídeo de análise de youtuber ou depender da opinião de alguém que não sabe qual o seu perfil de investidor. Cada queda de preço precisa ser confrontada com 3 perguntas centrais. A primeira é: os fundamentos da empresa pioraram? A segunda é: o preço atual está atrativo em relação ao que a empresa entrega? Terceiro, existe algo estrutural no setor ou no país que justifique essa queda? Responder essas perguntas exige dados e não achismo. E o Acionista Net entrega isso de bandeja para você. A página de balanços, por exemplo, traz os indicadores atualizados, os relatórios das empresas mostram a evolução de receitas, lucros, dividendos, e o sistema ainda sinaliza quando o retorno está abaixo do esperado. E tudo isso num clique. Tudo isso sem trabalho. E aqui entra um ponto muito importante que é: o investidor precisa parar de tomar decisões com pressa. A pressa de vender quando vê o vermelho, a pressa de recomprar porque ouviu falar que caiu demais, a pressa de trocar a ação para tentar recuperar, esse movimento só destrói o patrimônio. Porque você não precisa correr, você precisa confiar no processo e nos dados. Agora vamos falar da oportunidade. Quando o preço cai e os fundamentos permanecem fortes, você tem na sua frente um desconto real. Mas para saber se é uma barganha ou uma armadilha, você precisa comparar. E o Acionista Net permite que você compare os últimos 3 anos, os últimos 2, o último ano de desempenho da empresa, veja o preço médio da sua própria carteira e ainda analise se o retorno em dividendos está acima da média histórica. Ou seja, você compra com convicção e não com desespero. Outro ponto essencial é o impacto da queda do seu imposto de renda. Sim, isso também conta. Se você vende uma ação com prejuízo, pode abater esse valor de futuros lucros. O sistema registra automaticamente cada venda com prejuízo, calcula o imposto de renda mês a mês e te diz exatamente quanto você pode compensar. Sem erro, sem cálculos manuais, e isso para quem investe com recorrência vale muito. E falando em recorrência, rebalancear a carteira com inteligência é uma das estratégias mais eficazes para lidar com quedas. Se uma ação caiu, mas ainda representa um percentual alto da sua carteira, talvez seja a hora de reduzir. Se ela caiu e ficou sobreponderada, talvez seja a hora de aumentar a posição. E tudo depende dos seus objetivos e do seu perfil. E o sistema mostra a alocação percentual de cada ativo, ajuda você a visualizar o risco e tomar a melhor decisão sem precisar fazer continha de cabeça.
No fim das contas, a pergunta o que fazer quando uma ação cai não tem uma resposta única. Ela tem um caminho claro. Não entre em pânico, olhe os dados e tome decisões embasadas. E, principalmente, não se sobrecarregue tentando ser analista, contador e programador ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, se você tem uma carteira, já acompanha o mercado, você merece uma ferramenta que acompanhe o seu nível. E o Acionista Net foi criado exatamente para isso. Então, na próxima vez que o preço cair, respira, não clica em vender impulsivamente, abra o sistema, veja os gráficos, leia os indicadores, avalie os balanços, use os filtros de comparação, consulte os alertas e só depois de ver tudo isso, com calma, você decide. O mercado vai continuar oscilando sempre, mas quem investe com dados, investe com tranquilidade. E é isso que separa o investidor amador do acionista de verdade.